Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para um conteúdo, um vídeo incrível para você. Nós estamos falando nesse tema sobre como aprender a estudar a Bíblia sozinho. Às vezes é uma dificuldade que você tem de como começar a estudar, você não sabe nem por onde começa, se é por Gênesis ou por Apocalipse, pelo Novo Testamento, pelo Antigo Testamento. Então, se você tem essas dúvidas, se ligue que é para você esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite aí, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe com alguém. Eu creio que vai ser muito bom esse tempo aqui com a gente. Eu sou a pastora Franciele e estarei com você compartilhando algumas dicas de como você vai estudar a Bíblia. E se você quer receber um pouco mais desses conteúdos, se inscreva no canal lá no Instagram também para receber mais dicas, mais informações, e eu creio que vai alimentar sua vida com Deus. E para quem é? Se você ainda está em dúvida se esse vídeo é para você, para quem é este curso então? Vou te fazer algumas perguntas e você vai descobrir se esse conteúdo é para você ou não. Quantos livros da Bíblia tem? Ela está dividida em Novo e o Antigo Testamento. Quais são os livros da Bíblia? Quais são os livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento? Você já ouviu falar do Pentateuco? Sabe quais os livros que compõem esse Pentateuco? Você já ouviu falar que existem profetas maiores e os profetas menores, e quem são eles? E os livros históricos, os livros poéticos? Já ouviu falar também quantos livros que tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, se existe uma ordem cronológica da Bíblia ou não? Quem foi o primeiro rei de Israel? E você sabia que a Bíblia é o livro mais lido do mundo? Então, se você ficou em dúvida em uma dessas perguntinhas aí, é para você esse vídeo. Se você não sabe responder essas perguntas, esse curso é para você. Esse conteúdo é para você. E se você tem um forte desejo de conhecer a Deus, se tornar o seu melhor amigo, e isso começa conhecendo a palavra dele, é para você esse conteúdo. Se você quer mudar o mundo, comece mudando você mesmo. Se você estudar a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, você escreve uma nova história. Tenha certeza, tenha convicção disso. É uma afirmação que eu te garanto por experiência própria. Então vamos lá, vamos iniciar então. Eu vou passar para você algumas dicas. Na verdade, são 8 dicas básicas de como você vai começar a estudar a Bíblia, e depois nos próximos vídeos nós vamos falar mais profundamente de cada uma dessas dicas. Então, dicas de como estudar a Bíblia e se apaixonar por ela. Vamos lá? Primeiro, ore. Sempre inicie seu estudo bíblico, sempre inicie a sua leitura bíblica orando, pedindo ao Espírito Santo para que venha trazer clareza, para que venha trazer entendimento, para que venha trazer sabedoria, para que você entenda o que a palavra de Deus diz. Você já esteve numa Bienal do Livro, numa feira, num congresso, num lugar onde tá vendendo livro, e o autor que está lá vendendo o seu próprio livro? E você teve a oportunidade de, às vezes, ter lido esse livro e tirar alguma dúvida que você tinha com esse autor? Eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas, pelo menos pessoalmente. Mas nós temos a oportunidade todos os dias, ao estudar a palavra de Deus, nós falarmos com o próprio Deus, através da oração, através da revelação do Espírito Santo, de o que está escrito, o que ele quer dizer com aquilo, qual é a mensagem, qual é a aplicação dessa palavra para nós. Então, é isso que você vai descobrir através da oração. A segunda dica que eu te dou: reserve uma hora, reserve um lugar. Você precisa ter um lugar apropriado. Como eu tive aqui, como eu separei um cantinho aqui para preparar esse vídeo para você, você tem que ter um local específico para você estudar a Bíblia. Sabe, tem que ter um lugar claro, um lugar adequado, um lugar limpo, e um lugar assim que não tenha tantos ruídos, tantos barulhos, tantas pessoas para te atrapalhar. Isso vai fazer toda a diferença. Então, para se estabelecer hábitos, é necessário repetir em constância, repetir assim, sem desistir, persistir mesmo naquilo que você faz. Para você fazer um hábito, dizem que você precisa de 21 dias para estabelecer hábito, e para você manter esse hábito para a sua vida, pelo menos 90 dias. Então, escolha um horário adequado para você. Se for possível, pela manhã, que você inicie o seu dia, o seu tempo a sós com Deus, a sua meditação, a sua leitura, o seu estudo da Bíblia
pela manhã, sabe por quê? Porque quando você começa de manhã, tirando a sua primeira hora do dia para orar, para falar com Deus, eu creio que o resto do dia vai ser assim na direção dele, ouvindo a voz dele. Isso é perfeito, isso é magnífico. Isso faz uma diferença muito grande. Mas se você não pode orar pela manhã, estudar pela manhã, faça dentro do seu horário, dentro da sua realidade, mas faça. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu fiz um propósito de todos os dias não dormir antes de ler os 3 capítulos, né? Eu já falei isso aqui em outro vídeo, mas eu não dormia antes de ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia, todos os dias. E hoje eu já tenho o hábito de ler pela manhã, então eu acordo mais cedo, estudo a Bíblia, tiro meu tempo de oração e só depois eu vou fazer as outras coisas. Então, hoje o devocional, a minha prioridade sem Bíblia não tem café. Embora muitas vezes eu faça café e tomo ali lendo a Bíblia, pensando na palavra de Deus, mas a oração eu já fiz antes. Então, estabeleça aí seu horário, seu lugar bem reservado, bem especial aí para você falar com Deus e ouvir a voz dele. Então, faça num lugar tranquilo, onde não seja interrompido o tempo todo. A terceira dica: não se distraia. Priorize mesmo esse tempo com Deus. Deixa o celular longe, deixa ali as distrações, desliga a televisão, coloca o celular, se tiver que ficar perto de você, coloca ele no modo avião. Avisa a família, os filhos, os vizinhos, quem aí puder interromper você, que esse é o seu momento. Aos poucos as pessoas sabem que daquele horário eles não podem te interromper, porque você também usa aquele tempo como prioridade para Deus. A quarta dica: tenha uma Bíblia. Pode ser uma Bíblia na linguagem de hoje, uma Bíblia contemporânea, uma Bíblia que você já está adaptado, você já está acostumado a ler e entender um pouquinho, ou para você que nunca leu nada, pode ler nessa na linguagem de hoje, porque é uma linguagem mais acessível. Então é importante você ter a Bíblia, você precisa ter a Bíblia, mas se você não tem, não se desespere. Se você não tem a Bíblia, baixe ela no celular, que você também vai conseguir estudar. Mas priorize, mas invista numa Bíblia. Tem Bíblia aí de R$10, de 20, de 30, de 100, de 200, de todo preço. Então você vai escolher uma que vai ser a sua cara, tenho certeza disso. E tenha também canetas, bloco de anotação, caderno, uma agenda para escrever aquilo que Deus está falando com você. Nós vamos te ensinar aqui como você vai fazer essas anotações. Então comece seus estudos com uma Bíblia da linguagem mais adequada para você. Ou aquela que você fala assim, não, é um desafio, eu não entendo nada que ela está dizendo, mas agora com esse curso, com essas dicas eu vou aprender. E aí vai ficar bem melhor. Sempre que terminar de ler a Bíblia toda, faça um compromisso. Não, agora eu vou comprar outra Bíblia. Eu quero começar de novo outra Bíblia, eu faço isso. Termino de ler a Bíblia toda, compro outra Bíblia nova e começo de novo. Gente, é fantástico. Você vai ficar maluco para poder ler todo para começar outra Bíblia. Pelo menos eu faço isso. Quinta dica que eu te dou: o que estudar? Escolha livros inteiros e entenda o tema principal, o autor daquele livro, para quem foi escrito, né? Qual era o público-alvo daquele livro na época, qual era o contexto histórico. Muitas vezes a gente não entende alguma parábola, a gente não entende algum ensino, alguma direção, porque era um tempo diferente do nosso. Embora a Bíblia ela é muito atual, ela diz totalmente daquilo que nós precisamos aprender hoje, viver hoje, ela também tem coisas que eram específicas daquela época. Então você precisa entender o contexto histórico. Não comece a estudar a Bíblia fragmentada por textos, por temas. Vou estudar sobre culinária, a Bíblia vai falar sobre culinária. Vou estudar sobre educação de filhos, ela vai falar sobre educação de filhos. Mas quando você for fazer esses estudos, não faça por versículos, mas faça pelo contexto. Busque toda a informação sobre aquele texto, sobre aquele tema. E aí eu creio que vai ser bem melhor você fazer esse tipo de estudo. Nós vamos aprender aqui também. A sexta dica que eu te dou: tenha um dicionário bíblico, sabe? Os dicionários bíblicos, eles te ajudam a entender um pouco sobre a Bíblia, as palavras difíceis, a raiz da Bíblia, a origem mesmo, e aqueles significados, porque na tradução, às vezes, fica um pouco diferente da nossa língua. Então, quando tem o dicionário bíblico, fica bem melhor, bem mais fácil de entender o contexto e as palavras que não são tão naturais para nós.
e tenha um método de estudar. Essa é a 7ª dica que eu te dou. O método ele vai te ajudar o quê? Estabelecer esse hábito. Por que você deve utilizar um método de estudos? Porque se apenas ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia 10 vezes. Mas se você não fizer uma aplicação, primeiro uma leitura, depois um estudo mais aprofundado, a meditação, você fizer confissões da palavra de Deus, uma aplicação e a prática, que é o ideal, que é o necessário, que é onde nós precisamos chegar, a Bíblia vai ficar sem sentido, vai ser um livro qualquer. Então, a Bíblia ela não é um livro qualquer, ela é um livro que requer tempo, que ela requer mais dedicação e ela requer um método específico para você estudar. Você começa usando o método que eu vou te ensinar, mas aos poucos você vai aprendendo a estudar do seu jeito, você vai aprendendo a fazer da sua forma que fica melhor para você. Então comece com o método, depois crie o seu próprio jeito de estudar, tudo bem? E a nossa 8ª e última dica de hoje, como usar esse método. Então, leia todos os dias pelo menos 15 minutos da Bíblia. Pode ser um capítulo, pode ser 3 capítulos, pode ser 4 capítulos, mas leia 15 minutos. Eu costumo colocar no relógio ali um cronômetro de 15 minutos e eu faço essa leitura. Eu costumo ler entre 3 a 4 capítulos em 15 minutos. Você também consegue uma leitura mesmo, uma leitura de reconhecimento. Se você conseguir, o que eu gosto muito de fazer também? Sempre que eu vou começar um novo livro, eu vou começar o livro de Ruth. Eu leio ele inteiro. Eu leio os 4, 5 capítulos do livro e só depois eu vou começar a fazer o estudo. Então, eu começo a ler, eu leio todo o livro, de preferência de uma vez só, por quê? Você está lendo o livro de Romanos. Aí você lê o capítulo 1, vai demorar 12 dias para você terminar o livro inteiro. Quando você terminar o último capítulo, primeiro você já vai ter esquecido. Aí você vai estudar, vai ter que começar tudo de novo. Então, ajuda muito se você fizer uma leitura básica, uma leitura breve, panorâmica desse livro e depois você tirar o seu tempo para estudar. Então, qual é a 8ª dica? Como usar um método. Todos os dias você vai usar 15 minutos de leitura diária, né? E depois 15 minutos de estudo. Como que é o estudo? Aí sim, você vai buscar aquelas informações que eu te falei. O autor, para quem era esse livro, qual que é o tema principal, para quem foi escrito, qual é o contexto histórico e todas essas coisas. E a observação, eu gosto de colocar esse cronômetro, por quê? Porque eu tenho muitas atividades e de manhã o tempo é bem corrido para mim e eu creio que para você também. Então, quando você coloca o cronômetro, é uma forma de se organizar. Porque às vezes você começa a ler e empolga e aí você esquece da vida. Então, se você não colocar um cronômetro ali, estabelecer uma regra, você acaba se perdendo aí nesse tempo. Então, se você ler de 3 a 4 capítulos todos os dias, você sabia que em um ano você vai ler a Bíblia toda? Isso mesmo, em um ano você vai ter lido a Bíblia toda. E não é pesado, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia é o suficiente para você conseguir ler a Bíblia toda. Imagine se você tira um tempo maior, hein? Por que você precisa ler a Bíblia então? Primeiro, para conhecer Deus, o autor da Bíblia, da palavra de Deus, o inspirador dela, para se tornar amigo de Jesus, para se tornar íntimo do Espírito Santo, para crescer espiritualmente, para vencer o pecado e as tentações, para compartilhar o evangelho que nós precisamos levar a palavra de Deus e para ser transformado. Se você quer mudar de vida, colhe na palavra de Deus, que essa sim faz a diferença. E este foi um panorama geral do nosso curso, de como ler a Bíblia, de como estudar a palavra de Deus, e nós falaremos com detalhe de cada uma dessas dicas que eu trouxe para você hoje. E não se esqueça, dê aí seu like, compartilhe esse vídeo aí se fez a diferença para você e nos siga nas redes sociais. Um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.